Bom dia, crianças! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Vamos lá? E hoje nós vamos trabalhar organização de informações. Então, nosso objetivo é pesquisar, coletar, classificar, interpretar e representar dados em tabelas e gráficos. É o que você vai conferir. Muito bem, crianças, hoje vamos trabalhar a organização de informações. Vocês responderam a algumas perguntas feitas por nós, professoras do 5º ano. Uma delas foi esta aqui. Como você se comporta quando um colega dá a opinião dele sobre alguma coisa? Então, com base no que vocês responderam, nós montamos uma tabela, tá? Que nós temos o título da nossa tabela, que é comportamento, certo? E aqui nós temos o público que foi entrevistado, que foi interrogado, que são os alunos do 5º ano, certo? Então, a primeira opção de resposta é: ignoro, pois não é importante. Uma criança respondeu desta forma. Segunda opção, presto atenção apenas na opinião de alguns. 7 crianças responderam dessa forma. Terceira opção, presto atenção na opinião de todos. 18 crianças responderam assim. E a quarta opção, não sei dizer como me comporto. 2 crianças responderam dessa forma. Então, veja que como é importante apresentar em uma tabela estes resultados, porque nós podemos visualizar de uma melhor forma o resultado dessa pesquisa. Então, vamos fazer aqui uma perguntinha. Quantos alunos participaram da pesquisa? Para você saber responder a essa questão, basta que faça uma adição com todas essas respostas. Você vai conferir que 28 alunos participaram. Outra pergunta, como a maioria dos alunos do 5º ano se comporta diante da opinião dos colegas? Então, você observa aqui que a maioria representa 18 alunos, né? Então, eles dizem que prestam atenção na opinião de todos. Então, é muito importante uma pesquisa dessa para que nós possamos trabalhar em cima daquilo que houver necessidade, não é? Nesse caso, a maioria apresentou uma opinião muito importante, não é? Que é prestar atenção na opinião de todos. Porque prestar atenção na opinião de todos não significa que você concorda com a opinião de todos, mas significa que você respeita a opinião do outro e por isso você consegue ouvir com atenção. Agora, crianças, nós vamos nós vamos passar todas estas informações que está na tabela para um gráfico, começando pelo gráfico de coluna, tá? Vamos observar primeiramente aqui um título, não é? Comportamento dos alunos de 5º ano diante da opinião do colega. Então, aqui nós temos no eixo vertical os valores representados, não é? Os valores em números, e nós vemos aqui que através dos retângulos a quantidade de respostas foram representadas, certo? Que quem respondeu, nós tivemos uma resposta com a opção 1, nós tivemos 7 respostas com a opção 2, tivemos 18 respostas com a opção 3 e tivemos 2 respostas com a opção 4, certo? Então, observe, os valores eles são representados por retângulos, como você acabou de ver, retângulos com barras de mesma medida, tá? Todas elas têm a mesma medida. E as alturas elas são proporcionais aos números coletados, como você acabou de ver. Então, aqui está a legenda para que todas as informações do gráfico sejam bem compreendidas.
Agora, a mesma pesquisa vai ser representada em gráfico de barras, tá? Então, vamos observar aqui. Os valores, eles são representados por retângulos de mesma medida, tá? E os comprimentos dependem dos dados coletados nessa pesquisa, certo? Então, aqui no eixo horizontal, nós temos os números indicando as quantidades de respostas de cada opção, certo? Nós temos uma só resposta da opção 1, nós temos 7 respostas da opção 2, 18 respostas da opção 3, 2 respostas da opção 4, certo? E aqui a nossa legenda, novamente, explicando todas as informações. Então, qual é a diferença do gráfico de colunas para o gráfico de barras? Somente aqui a inversão, a mudança na posição, certo? E aqui nós vamos observar o comprimento e os números estão no eixo horizontal, certo? Agora nós vamos verificar que todas as informações da tabela foram transformadas, passadas para um gráfico de setores, que também pode ser chamado de gráfico de pizza. Então, aqui nós temos o nosso título, aqui nós temos a legenda. Então, vamos ler aqui. A medida do ângulo central forma um setor circular proporcional aos dados apresentados. Então, crianças, vejam que aqui no centro se abrem ângulos, tá? E a medida da abertura desses ângulos depende do número de respostas naquele item ali. Por exemplo, aqui uma criança, né, deu essa resposta. Uma criança, em relação a 28, que é o total, representa 4% dos entrevistados. 7 alunos representa exatamente 25% do total dos entrevistados. O total é 28. 18 crianças, em relação ao total de 28, representa cerca de 64% dos entrevistados. 2 crianças representa cerca de 7% do total dos entrevistados. No lugar desses números em porcentagem, poderia ser os próprios números que aqui estão, tá? Poderia. Coloquei assim para você ver como ficaria em porcentagem. Coloquei aqui uma pergunta. É correto afirmar que apenas 50% dos alunos do 5º ano prestam atenção na opinião dos colegas? Apenas 50%, crianças? Veja, a resposta é não, né? Mais de 50%, ou seja, cerca de 64% dos alunos do 5º ano prestam atenção na opinião dos colegas. Crianças, vocês também responderam outra pergunta, tá? Vamos ler. Você considera que, intencionalmente ou não, já tenha praticado bullying contra algum colega? Então, nós formamos aqui a tabela com este resultado, tá? Então, 4 crianças disseram sim, 23 disseram não, uma disse não tenho certeza e não houve respostas para a 4ª opção. Então, aqui, observando os dados da tabela, você vê que 23, a maioria da turma diz não ter praticado bullying contra algum colega. E 4 disseram que sim, já praticaram bullying contra um colega. Então, vou fazer aqui uma perguntinha para você. É correto dizer que cerca de 20% dos alunos do 5º ano já praticaram bullying? Então, o que nós vamos descobrir agora? Se 4 crianças já praticaram bullying, 4 representa que porcentagem de um total de 28 crianças? Então, o que nós vamos fazer agora é isso. Veja, 4 crianças de um total de 28 entrevistadas disseram que sim, já praticaram bullying.
E o que nós vamos fazer com esta fração? Nós vamos, através do cálculo de probabilidade, descobrir quanto por cento esse 4 representa, tá? Então, a primeira coisa a fazer é verificar se essa fração pode ser reduzida, ou seja, se há um divisor comum para numerador e denominador que vai fazer com que os termos dessa fração diminuam. E aí você descobre que 4 pode ser dividido por 4, 28 também pode ser dividido por 4. Então, 4 dividido por 4 vai ser 1 e 28 dividido por 4 vai ser 7. Então, nós encontramos uma fração irredutível e agora sim nós podemos ir em busca dessa porcentagem. Como? Fazendo uma divisão. Você sabe que uma fração representa uma divisão, tá? Então, vamos dividir 1 por 7. Bem, se você vai dividir um número que é menor que o divisor, você já sabe que não vai ter parte inteira nesse número, vai ter só a parte decimal. É como se você pegasse um biscoito e dividisse entre 7 pessoas. Imagine, quem vai comer um biscoito inteiro? Ninguém, né? Somente partes desse biscoito que representa a parte decimal. Então, agora nós vamos colocar aqui o 0, 10 dividido por 7 é 1, porque 1 vezes o 7 é 7, para 10 falta 3. Vamos acrescentar outro 0, 30 dividido por 7 é 4. 4 vezes o 7 é 28, para 30 falta 2. Posso continuar a conta? Posso continuar a conta, mas não vamos continuar porque nós já encontramos o que queríamos, tá? E o que queríamos? 2 casas decimais atrás da vírgula, tá? Nós encontramos 14 centésimos. Crianças, 14 centésimos é 14%, tá? Então, vamos conferir aí a nossa resposta. Olha, 14 centésimos, veja, 2 casas atrás da vírgula, 14 centésimos, representa 14%, certo? Então, é correto dizer que cerca de 20% dos alunos do 5º ano já praticaram bullying? Você responde, não. Agora, o resultado da nossa última pesquisa, nós vamos apresentar em um gráfico pictórico, que é um gráfico onde os resultados são mostrados em forma de imagem, tá? Aqui nós escolhemos esta imagem para representar as nossas respostas. Nós temos a nossa legenda, que no eixo vertical as opções de resposta e no eixo horizontal nós temos as quantidades de cada resposta, certo? Aqui o sim, 4 pessoas responderam sim. Cada símbolo desse representa uma unidade somente, tá? Aqui nós temos o não, aqui a quantidade, 23. O não tenho certeza, uma só. E o não quero responder, não temos, ninguém respondeu, citou esta opção. Então, este gráfico ele é bastante interessante e fácil de ser compreendido. Muito bem, crianças, concluímos nosso assunto. Agora vamos responder a nossa atividade no livro.